Imagine que eu tenho agora essa função aqui, f de x, ela é definida por k vezes outra função, que é g de x, onde esse k é uma constante e esse g de x é outra função. Seria uma função definida por uma constante vezes outra função. Como é que vai ser a derivada? A derivada dessa função, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a constante e vou derivar a função, certo? Então, se eu tenho uma função definida por uma constante vezes outra função, quem é a derivada? A derivada vai ser essa constante, certo? Vezes a derivada da função. Exemplo bem simples. Imagine que eu tenha uma função assim, ó, 3x elevado a 7. Percebe aqui, ó, que o k é 3 e a outra função é x elevado a 7. Eu tenho uma constante multiplicada pela função. O que é que eu vou fazer para determinar a derivada? Para determinar a derivada, eu vou repetir a constante, que é 3, né? E multiplicar pela derivada de x elevado a 7. Aquela regrinha que a gente viu no vídeo anterior. Como é que eu calculo a derivada? Eu pego o expoente, que é 7, vezes x, o expoente menos 1. Não é assim a regra? Então vai ficar 3 vezes 7, 21. X, 7 menos 1, 6. Então fica 21, x elevado a 6. Outro exemplo para vocês. Imagine agora que eu tenho a função g de x igual a 5x elevado a 9. Quem vai ser a derivada de g? G', não é? G' de x. Quem vai ser g' de x? Repito a constante e derivo a função. Quem é a derivada de x elevado a 9? Usando a regrinha da potência, eu vou pegar o 9, que é o expoente, vezes x, 9 menos 1, certo? Então, 5 vezes 9, 45. X, 9 menos 1, 8. Então, fica 45x elevado a 8. Logo, gente, sempre quando eu tiver uma constante vezes uma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a constante e derivar a função. A constante você repete e deriva a função. Se você tiver a constante isolada, a gente sabe que a derivada da constante isolada é zero. Por exemplo, se eu tiver só a constante, se eu tiver assim, ó, f de x igual a 9. Isso aqui não é uma função constante, o 9 está sozinho. Então, quem é a derivada? Quem é f' de x? Zero. Sempre quando a constante está isolada, a derivada é zero. Para encerrar aqui, vamos ver esse exemplo aqui. Seria assim, ó, dada a função f de x igual a 7x elevado a 3, certo? Determine. Olha a pergunta. F' de 3, certo? Ele quer saber quanto equivale F' de 3. Lembrando, sempre quando tem a linha, a gente já sabe que ele quer calcular o quê? Ele quer calcular a derivada, não é? Então, primeiro, vamos calcular a derivada. Quem é a derivada de x? Primeiro a derivada. Olha aqui, a constante, né? Repete a constante, vezes. Quem é a derivada de x ao cubo? O expoente não é 3, então fica 3x, 3 menos 1. Subtrai sempre 1. Então, 7 vezes 3, 21. X, 3 menos 1, 2. Logo, a derivada é 21x elevado ao quadrado. Mas a questão que é f' de 3. Eu não já tenho a derivada, né? Como eu quero f' de 3, basta substituir na derivada o x por 3. Logo, vai ficar 21 vezes 3 ao quadrado.
Então, 21 vezes 3 ao quadrado, 9. Então, fica 21 vezes 9. Quanto é 21 vezes 9? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então, a derivada em 3 é 189. Sabendo qual é, gente, calculando a derivada, vocês calculam qualquer derivada no ponto. Ele pode pedir f' de 5, f' de 6. Aí você vai saber fazer. Ok? Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco temos mais um vídeo.